Muito bem, Douglas da PJ para mais um super podcast aqui. Seja muito bem-vindo com a presença ilustre desse grande campeão aqui. Toca aí. Tudo bem? Se apresenta para a galera aí. Então, Douglas, meu nome é Marcel, eu sou químico de formação e hoje sou empresário e diretor de um grupo, o Grupo PH, que desenvolve hoje tecnologia, desenvolve serviços e equipamentos para tratamento e melhoria da qualidade de água. E com isso, levar qualidade de vida. A gente tem um lema aqui no grupo de empresas, que é a qualidade de água e a qualidade de vida. Show de bola. Então já pegou um pouco da missão do cara aí, né? E lógico, eu vou destrinchar ele com algumas perguntas bem fáceis de resolver. Por exemplo, qual foi o pior momento seu? E depois dessa pergunta, como você fez para sair desse momento seu? Meu pior momento é agora. É o seu pior momento. Tem que escolher um? Escolhe o pior de todos. Pior de todos. Porque alguém que tá vendo esse vídeo já deve ter passado por esse mesmo problema que você passou. Então, meu pior momento foi ter que passar por necessidades na área financeira e a preocupação nessa época de achar que talvez eu ia passar fome, né? Uau. Mas Deus fez grandes coisas e a gente nunca ficou sem ter um alimento na mesa, não o que a gente gostaria. E o grande segredo de você se sentir feliz, próspero, isso eu fui aprender depois de um tempo, é você não sentir a ausência de algumas coisas, né? Porque a própria palavra de Deus fala que a prosperidade é você sentir a ausência de necessidades. E Deus supriu em tudo, assim. Então eu fiquei desempregado nessa época, minha esposa estava grávida do meu nosso primeiro filho, acabou que ele nasceu nesse período que a gente estava nessa dificuldade financeira e a gente dependeu de doação mesmo, a gente não tinha dinheiro naquela época para comprar nenhuma roupa, nenhum alimento, e aí a gente acabou conhecendo a palavra de Deus, acabou indo para uma igreja e essa igreja nos acolheu, nos ajudando com tudo que a gente imaginava. Precisava, assim, a parte social, a assistência social da igreja nos forneceu comida, nos forneceu roupa, né, as condições mínimas que a gente precisava para cuidar, né, eu com a minha esposa, com o primeiro filho ali pequenininho ainda, bebê, numa fase que precisava de muito recurso. E eu lembro de uma situação que a gente estava lá conversando e ela falou assim, acabou o leite, meu filho tomava aqueles em pó específico para criança, sim. E aí a gente precisava do leite, eu falei, Deus vai prover, eu falei assim, até o final do dia vai dar um jeito. E aí, à tarde, uma das moças que trabalhava na parte social da igreja ligou para mim falando, Marcelo, eu sei que você tem um filho pequeno, aconteceu o seguinte, teve um acidente na BR, aí um caminhão tombou, carregado de leite, desses que bebê toma. Aí o pessoal trouxe alguns aqui para a igreja para doar, eu gostaria de saber se você quer. Eu falei, meu Deus, eu quero. Fui, peguei, dei um jeito de chegar na igreja, cheguei lá, tava umas caixas no chão, peguei uma lata, tava saindo. Ela falou assim, onde você tá indo? Eu falei, tô indo embora, não era para pegar um? Ela, não, pode pegar uma caixa. Aquilo me tocou muito. O que é problema para um, às vezes é solução para o outro. Então Deus faz as coisas, né? E daí nesse período muitas coisas aconteceram, assim, né? Eu falo disso recente, por isso que eu falei brincando aqui, né? Qual dos piores momentos, né? A gente tem durante a história da vida toda, mas acho que esse é onde repercutiu onde eu estou hoje, por isso que eu escolhi esse momento. E aí dentro disso eu coloquei um propósito na minha vida diante de Deus. Em todos os segmentos hoje que eu trabalho empresarialmente, né? Hoje aqui a gente é um grupo de 4 empresas. Então a gente tem um laboratório que faz análise de água, né? Um laboratório hoje que nós estamos equipando ele hoje sai de um patamar assim, análise de potabilidade de água de consumo humano para a gente fazer análise hoje em todos os segmentos que você possa imaginar. Onde tiver água, um efluente, um resíduo, a gente consegue atuar, né? A gente está equipando o laboratório para isso e Deus tem provido todos os recursos para isso, né? Então hoje a gente é um laboratório aqui de água, a gente presta serviço, que foi onde eu comecei, onde Deus me deu a visão. Isso entra na solução do problema. Tá. Deus deu uma visão para mim sobre montar um projeto, só que como nesse momento da minha dificuldade, em que eu dependi da igreja, dependi da ajuda mesmo, a igreja me abençoou muito tempo com cesta básica. Então minha fonte de alimento, né, eu, a minha esposa e o meu filho na época, era a cesta básica. E eu, sem nada, sem uma perspectiva ainda, buscando, já era formado, tinha, né, formação e experiência, numa luta pessoal, eu fui professor há muitos anos, não queria mais voltar para esse segmento, e estava naquela luta ainda de me encontrar. Você era professor de qual área? Eu trabalhei dentro de uma universidade dando aula de Química e Física. Tá. Né? Legal. É a área minha de formação. Uhum.
E aí o que aconteceu? Em vários cursos, né? Cursos de farmácia, engenharia, cursos da universidade que tem essas disciplinas. Sim. E aí um dia eu coloquei diante de Deus e falei assim, Deus, se o Senhor abrir as portas disso tudo que eu tenho sentido de fazer profissionalmente, cada contrato que eu tiver aqui eu vou fazer uma doação daquilo que eu fui abençoado. Então a minha história de ajudar os outros não é porque você é um empresário, todo empresário quer fazer uma obra filantrópica, uma obra social, não. Eu fiz por uma forma de reverter aquilo que eu fui abençoado. Então, todos os contratos que eu fechava, eu dava uma cesta básica. Eu doava num centro de recuperação, doava para assistência social, e o pessoal fazia o bom uso disso. E foi indo. Então, a minha maneira de solucionar o meu problema foi buscar a Deus. Eu sei que tem muita gente que pode estar assistindo, assim, Sim. megas empresários, pessoas que estão buscando, poxa, não tenho nada, sou um simples trabalhador. Você tem que ter o quê? A boa vontade, a força de vontade. As coisas não caem na mão de ninguém se não estiver preparado. Se não adianta, eu oro a Deus, eu busco, mas se você não tiver ação, se preparar, se capacitar, e foi isso que eu fiz. Eu fui me preparando, me capacitando, montando, estruturando, e aí comecei a prestar serviços na minha área com tratamento de água como químico, dar consultorias e tal, e aí tive uma ideia de que, poxa, a nossa região que mais tem aqui é piscina. Então, como a minha especialidade, eu sou especialista em qualidade de água, onde que estaria mais próximo de eu atuar na minha área de formação? Era na área de piscina. E aí eu comecei a fazer isso. Fui lá, meti a mão na massa, comecei a fazer os serviços, vendo os detalhes, aprendendo aqui na prática como que funciona. E durante 6 meses eu entendi tudo como funcionava. Aí eu comecei a preparar pessoas. Fui trazendo pessoas para trabalhar comigo, capacitando. Aquele que estava, dependendo de doação de cesta básica, hoje já estava empregando pessoas e abençoando com alimentos outros que precisavam. E a gente começou. E aí a prestadora de serviço houve necessidade técnica das análises, criou o laboratório que eu falei para vocês antes. Do laboratório surgiu a necessidade de produtos, a gente criou uma empresa aqui que hoje a gente revende e produz até alguns produtos químicos. E a mais recente do grupo, que é onde foi meu foco da minha vida toda de estudo, desde a faculdade, eu fiz mestrado, iniciei doutorado, todos os tipos de... Eu viajei pelo Brasil todo, Douglas, durante uns 5, 6 anos, viajando, dando palestra e treinamento na área de qualidade de água, para algumas empresas que desenvolviam produtos para tratamento de água. Sim. E também ensinando as pessoas sobre o que é uma água de qualidade, como consumir essa água da maneira correta. E aí eu fui viajando, fui fazendo, muitas vezes sem recurso nenhum, sem receber, às vezes só com a viagem, alimentação, não ganhava nada, mas para quê? Para divulgar uma coisa que eu coloquei no meu coração. Não adianta eu ter estudado, aprender, me capacitar, como eu falei aqui, né? Muitos talvez pensem, não tenho oportunidade, capacita, mas não para você apenas. Não guarda isso para você criar recursos próprios, leva isso para outros. Foi o que aconteceu. Hoje aqui na empresa, a gente tem vários ex-funcionários que se tornaram empresários do segmento, que são até concorrentes, alguns são parceiros, que saíram daqui, aprenderam do zero e hoje estão aí, estão profissionalizados, ganhando dinheiro com isso, aprendendo com isso. Uau. Então, a minha história é essa, de alguém que eu fui químico de uma multinacional, onde de repente do nada eu me vi desempregado, passando, entre aspas, né, falei que necessidade, porque eu não cheguei a passar necessidade, Deus não deixou faltar nada, mas onde eu dependi de recursos e onde eu aprendi a pegar esses recursos. E baseado nesses recursos, eu aprendi a valorizar isso e depois daqui em diante colocar isso como propósito de vida. Eu não quero, só para concluir, eu não quero ter as coisas, adquirir as empresas, crescer para somente um benefício próprio, para mim viajar para qualquer lugar do mundo. Entendeu? É para realmente ter um propósito. Eu aprendi isso. Para que eu quero que a empresa fature o dobro que está faturando hoje? Sim. Tem que haver um propósito. Tem as necessidades, tem as questões empresariais, mas tem que ter um propósito. Para que eu quero que Deus me dê algo se não for para reverter em prol de pessoas? Porque, da mesma maneira que eu tive o senso, o clique, eu tenho que fazer algo, tem muita gente que tem potencial e não faz. Não sai, parece que não sai daquela... Então, assim, talvez o meu testemunho não seja o testemunho de alguém que já usou droga, que estava pronto a se matar, ou que no desespero... Eu, na situação que eu estava, tipo, num salário muito bom, numa multinacional, ficar desempregado 8 por dia, dependendo de alimento, de doação, eu poderia muito bem ter feito uma besteira. Mas em nenhum momento você pensou? Não, nunca. Eu pensava em achar uma solução de conseguir recursos, né? Até um dia no bastidor eu comentei isso com você aqui, que eu olhei um dia tomando banho, olhei pela janela, vi meu carro que eu tinha, falei, vou vender o carro, resolvo o meu problema. Nem o carro Deus deixou agir. Ele quis fazer um trabalho para que a gente muitas vezes quer achar soluções rápidas. Muitas pessoas usam a solução rápida de buscar
talvez assim, a única solução é eu perder minha vida mesmo, mas não é a solução. Não uma saída, né? Não é. Então, a saída é você batalhar, arregaçar a manga, porque o grande princípio da vida é, se eu trabalho, eu sou digno daquilo que eu faço, Deus não deixa faltar nada. Então foi o que eu fiz, entendeu? Dentro de uma situação totalmente adversa, eu procurei, sempre fui assim, procurar oportunidades, nunca me acomodar. Se alguém chegar pra mim e falar assim, não dá pra fazer tal coisa, eu vou atrás até entender. Se realmente não dá, eu vou mudar o caminho. Aí que tá uma grande pergunta que acontece, eu treino muitos afiliados, né? Geralmente eles não têm um porquê muito bem definido. Isso, dessa questão de desistir e achar uma saída, no seu caso, né? Porque o seu porquê já tá bem definido, se porquê que você faz, não seria por causa disso? Tipo, eu tenho um foco para que eu tô fazendo tudo aquilo. Isso, por exemplo, quando você não tinha filho, você era solteiro, você tinha um nível de responsabilidade mais tranquilo, no caso, né? Okay. O seu porquê hoje, pelo quem, ou seja, que você faz, é pelo seu filho, pela sua Na família? realidade, assim, né? Hoje eu sou um pai de 4 filhos, né? Com a mesma esposa, você conheceu a galera aí. Eu não faço pela minha família especificamente, porque eu aprendi com Deus que a minha família é o meu presente maior que Deus me deu, o meu maior patrimônio. Não é minhas 4 empresas, são meus filhos, minha família. Mas é por um bem maior. A gente tem que sair das 4 paredes para mais do que a minha família. Quando eu peço a Deus as coisas é para poder ter recursos, como eu falei esses dias para você aqui, nos bastidores. Qual que é o objetivo principal? Não chegar num mês assim e você tá ajudando num projeto social, por exemplo, e falar assim, não, esse mês tem que segurar, só até aqui que eu posso ir. A coisa mais ruim, o maior ruim para mim assim, no meu coração, é ter que dizer não, ou não ajudar e ver que isso tá prejudicando. A pessoa vai entender, mas você vê que, poxa. Então, meu sonho é isso, é que as coisas aconteçam, prosperem, possa abençoar muita gente com o que a gente faz aqui, porque qual foi o meu maior foco, baseado na pergunta que você fez? Levar a solução para as pessoas. Se nosso corpo, a maior parte dele é 70% é água, Douglas. Sim. Fazer exercício é importante? Dormir bem, a quantidade certa é importante? Se alimentar bem é importante? Mas isso corresponde a 30%. Os outros 70% é a água que você consome, porque o corpo é 70% de água. Aí vai dizer assim, então eu cuido da água e não cuido do resto. Errado. É um equilíbrio. Cuida de tudo, mas os 70% que se você der valor, que é a qualidade da água, vai multiplicar o efeito dos outros itens que são fundamentais, que é a alimentação, o exercício e o sono adequado. Então, baseado nisso, foi o que eu fiz. Eu viajei o Brasil todo, uma solução para a minha vida, para tentar alavancar, depois de tudo isso que eu passei, com o intuito de levar a informação para as pessoas. Eu converso muito com a minha esposa, converso com o Júlio que faz a gestão aqui comigo, às vezes com alguns funcionários, alguns amigos, parceiros, e eu sempre falo, cara, eu tenho muito conhecimento, eu não quero isso para mim, eu quero reverter isso de alguma forma. Então, em cima disso, a gente começou a criar serviços, produtos, tecnologia, que vai levar condições. E não é coisa cheia de botão, cheio de não sei do... Cara, são coisas simples. O simples muitas vezes faz a diferença. Não quer dizer porque um negócio é caro que ele é melhor, porque é barato ele é pior, porque ele é cheio de não sei o que, ele é melhor que o que é mais simples. A questão ele tem que funcionar. E foi isso que eu fiz. A minha vida toda eu desenvolvi o quê? Solucionar problemas para as pessoas. Eu saí de uma situação, como você fez a pergunta, de problema, entre vários eu escolhi esse que eu acho que cabia muito aqui para puxar o que eu faço hoje. Né, para levar soluções. Então é da minha índole não ser uma pessoa acomodada, não ser uma pessoa que desiste, né? Quem trabalha comigo sabe, eu sou muitas vezes difícil na ideia, mas eu vou até o fim, eu sou muito aberto, assim, se alguém me trouxer uma ideia diferente do que eu estava pensando, eu aceito, entendo e a gente muda tudo que precisa mudar, mas eu só não entendo as pessoas terem essa oportunidade de fazer a diferença e não fazer. Seja do lado que eu estou hoje, podendo abençoar e com recursos e com muito coisas que eu faço, como do outro lado, aquele que está lá, talvez, assistindo a gente aqui e está assim, poxa, cara, tá fácil você falar, né? Você está num patamar melhor. Mas eu falo, porque eu passei, cara. Por isso da pergunta, o que acontece? Muita gente que vai assistir esse podcast depois fala assim, pô, tô passando pela mesma situação e não vejo uma saída. Assim como os outros podcasts que eu gravo. Então, são várias histórias com várias saídas por problema. A ideia desses podcasts é resolver problema. Isso mesmo. Então o cara vai se identificar com a história da pessoa, pô, também sou professor, também sou químico, passo pelo mesmo transtorno. O que ele fez que deu certo? Se deu certo pra ele, dá certo pra mim. Isso, então assim, o que você vai fazer com excelência. Por exemplo, enquanto eu fui professor, eu me dedicava a isso.
Eu passava hora, minha esposa, depois que eu casei com ela me ajudou e muitas vezes a preparar material só para mim levar uma aula melhor. Eu falei, cara, eu tô cansado. Às vezes ela ficava madrugada me ajudando, montando slides para mim poder dar uma aula melhor. Aí eu fazia um desenho lá no slide, ela fazia movimento para mim, para mostrar para os alunos, tá movimentando. Imagina um átomo ali na tela, num colégio movimentando, né? Que massa. Então, assim, a gente passou por várias situações. E o que nos manteve forte, acima de tudo, foi Deus. Isso mudou a nossa história no momento que a gente entendeu os caminhos de Deus, a palavra de Deus mudou a nossa história. Sim. Não digo para você que tudo que acontece hoje aqui na empresa é porque meu braço é forte, porque eu passei numa cidade e venci essa cidade. Não, Deus me tirou da lama e me colocou onde a gente está hoje, e eu sei que é somente um primeiro passo, num degrau de uma escada que Deus já me mostrou aonde vai chegar todo esse patamar. Surreal. Então, minha forma de ajudar as pessoas é levando conhecimento e informação, nunca deixei de ser prestativo para ajudar ninguém. Né? Eu não gosto de injustiça, eu não gosto de coisas fora do padrão, isso é o meu jeito de trabalho. Mas eu não entendo e não admito pessoas que talvez estiverem assistindo aqui, sim, pode ser que esse testemunho não seja forte, como eu falei ali, comparado com outras coisas. Mas para mim é forte porque tem pessoas que passaram por isso. Por exemplo, eu tive uma época da minha vida que eu pensei assim, cara, eu não roubei, eu não matei, não usei droga, eu vou pro céu. Mas, cara, enquanto eu não entendi que se eu não tivesse Deus no meu coração, a coisa não ia ser, eu não ia, né, ter um futuro bom, eu tava no erro como um cara que também que usou droga ou que fez outra coisa. Então, talvez tenha muita gente que passou por isso, achando que tá tudo bem, ou, principalmente, achando que não tem saída. Realmente, já tentei de tudo. Cara, não existe isso. Não existe eu tentei de tudo. Talvez não tentou ainda mais um pouquinho. Às vezes tá muito próximo. Eu vi uma vez uma gif na internet, o cara com uma picareta, batendo, e o outro do outro lado achou uma pedrinha de diamante, e o dele tinha um monte de diamante, depois ele desistiu, porque cavei do lado errado. Então, assim, pode parecer que você está cavando do lado errado, mas primeira coisa que eu falo assim, o que queima no teu coração fazer? Me queima no coração cuidar de crianças carentes. Você precisa de recurso para isso. Então, coloca isso como propósito. Eu tenho uma área profissional, eu quero estudar alguma coisa, coloca com esse foco, eu quero isso para que eu possa ter os recursos, as condições, ter qualidade de vida, mas eu quero também reverter isso para ajudar pessoas. Claro. Acho que assim, a vida hoje, em qualquer segmento, tá? Seja relacionamento, seja amizade, seja trabalho, seja finanças, seja igreja, seja o que for, tem que ter um propósito. Com certeza. Propósito divino, né? Que a gente fala. Entrando na pergunta que o Rony te fez lá, quando começou a pergunta? A sua empresa, aonde ela começou? Ela era uma cobertura ali na frente na Atlântica, triplex. Nossa! Ô, louco! Uma história dessa. Comecei do nada, comecei da cobertura. Brincadeira, tá, pessoal? É que quem tá aqui não apareceu aí, mostra a cabeça ali, Rony. É o Rony aí, nosso parceiro aqui. Só tô por trás dos bastidores aqui, só acompanhando. Então, vamos lá, fala sério. A empresa começou primeiro numa ideia, né? Aí Deus confirmou e aí a gente teve que começar num cantinho. Eu comecei na minha garagem de casa. Caramba, mas grandes empresas começaram na garagem. Eu assisti esse filme. O dia que eu assisti, minha esposa falou, opa, tem algo parecido aí. Tá no caminho. Então, assim, a gente começou na garagem, montei uma escrivaninha lá, aí ali eu fazia meus relatórios, ali eu atendia um funcionário que a gente já estava dando apoio para ele, ali eu fazia análise, ali eu fazia tudo. Ali era meu cantinho ali de trabalho. Aí dali a gente deu um passo de fé, foi para um prédio na Barra Norte aqui de Balneário Camboriú, no 6º andar, alugamos um espaço ali. Aí dali a gente mudou para um outro local em Camboriú, e depois dali a gente foi para na época veio a pandemia, a gente foi para um galpão assim, onde a gente colocou tudo o projeto lá para aguentar as pontas, e estamos aqui agora, né? Centro de Balneário Camboriú, que era uma promessa de Deus para nossa vida mesmo, né? Deus já tinha passado isso pra gente. Certo. Nesse período dessa construção, qual foi o seu maior erro? Onde você mais errou? Talvez nos relacionamentos. Mas com em pessoas. qual sentido? Tipo, intensificar demais expectativa em algumas pessoas e talvez exigir demais de alguns que não tinham aquele potencial e ter sido mal entendido. Que eu vejo assim que foi aonde criou hoje, no meu conceito de interpretação, onde criou, não vou usar essa palavra, mas talvez para todo mundo entender que está me assistindo, inimigos no meu segmento, na minha área profissional. Pessoas que hoje, ao invés de serem parceiros, estarem jogando junto, jogam contra, são concorrentes, muitas vezes desleal. O cara não aguenta a pressão, às vezes, né? Tipo, você quer o melhor para ele. Acho que é assim. Talvez porque não entendeu, Douglas. A gente faz isso com Deus também, porque... Douglas, eu acho que dá para até
Coloca aí pra galera, Acho deixa eu que dá ver. para até resumir assim, às vezes você via na pessoa um potencial que ela mesma não via. Então você cobrava dela porque você sabia que ela poderia entregar E a aquilo pessoa não entendeu. e ela mesma não via esse potencial, né? Pode ser que seja isso. É igual aqui, ó. Tem um vídeo bem forte na internet. Vou usar um exemplo aqui na prática pra vocês aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Esse aqui é um filtro, certo? Sim. Aí o engenheiro vai lá, se mata de trabalhar, produz uma máquina de fabricar filtros. Que ele tem a capacidade de fabricar 1000 filtros por hora. E vende para outra pessoa. Só que a outra pessoa só usa para fabricar 100. Então é um desperdício muito grande. A mesma coisa é o ser humano. É uma parada que é para ele fazer milhões, milhares, e às vezes ele fica fazendo mixaria. Entendeu? Essa que é a parada. Quem te projetou para você alcançar coisas gigantes que você nem imagina. Isso mesmo. Só que às vezes você não tá usando o manual, às vezes você não tá vendo esse podcast aí que vai mudar a tua vida. Entender como é que funcionam as coisas. Douglas, eu vejo muitas vezes as pessoas desmotivadas por situações, por palavras que foram lançadas, por tentativas e erros, mas assim, eu acho assim, desistir jamais. É a persistência, mas como eu falei antes, coloca um propósito, foca nisso, se prepara, se capacita, que Deus vai abrir as portas. Mas eu creio assim que o verdadeiro caminho é buscar a Deus, buscar Jesus, para que você possa direcionar a tua vida, porque não adianta nada você ter de tudo, ter recursos e não ter uma área equilibrada na tua vida espiritual também. É porque entra muito na questão do meio onde você tá. Por exemplo, se você tá num local onde só as pessoas te desmotivam, falam um monte de coisa que não funciona, que não dá certo, muito difícil você conseguir prosperar na vida ali. Agora, quando você muda o seu meio, isso melhora muito. Isso mesmo. Às vezes você fala assim, Douglas, eu tô aqui fudido, você não sabe da minha vida, eu sou o cara mais fudido do mundo. Beleza, você tem internet na sua casa? Tem, então beleza. Você quer ficar rico? Quer. Então comece a estudar os caras ricos. O que os caras ricos estão fazendo? É esses caras que você tem que ouvir, não é a pessoa que tem o mesmo resultado ou um resultado menor que você. É essa que é a parada, a grande virada de chave. E sabe qual que é o grande segredo para colocar a chave no lugar certo? Isso que você acabou de falar, que é ficar rico por qual motivo? A verdadeira motivação é que vai fazer. Não é porque alguém foi, porque eu quero se o cara mostrar para desiste alguém. no caminho, No momento que apareceu o princípio de orgulho nisso, porque eu quero mostrar para alguém, já não vai acontecer. Então, se espelhe em pessoas de sucesso sempre. Você tem que ter um cara assim que você diz, cara, aquele ali é meu exemplo de sucesso, meu exemplo de cidadão, meu exemplo de pai, de homem, de líder, de tudo que for. Mas com um propósito. Você tem que ter objetivo, volta a dizer. Entendeu? Porque senão você vai ficar rico para quê, né? Ô Marcelo, pega nesse gancho aí que você falou, Provérbios 25, Mete 15. aqui, ó. Senão a galera de casa não ouve você. Interessante, ó. Provérbios 25, 15. A paciência convence as autoridades e a perseverança pode vencer qualquer dificuldade. O que você falou? Que o segredo é o quê? Você ter a persistência. E a palavra de Deus, ela já nos ensina isso. E foi onde você falou que conheceu, né? A palavra que foi que mudou tudo. Eu não sei, Douglas, como funciona aí os podcasts dessa área assim que você tem feito. Eu acompanhei alguns lá no teu canal. Mas uma coisa bem interessante, cada um que passar, né? A gente tá aqui bem informal nisso, que você conversar e perguntar qual é a tua principal qualidade dentro de tudo isso. Então você teve numa situação difícil, eu perguntei ainda pra você... Qual a situação difícil, como você saiu dela e o que gera isso hoje. E eu digo assim, que a minha principal qualidade, porque você só vai pra lama para Deus te moldar para alguma coisa. E qual foi a principal lição e qualidade e a habilidade que eu tenho hoje? Talento, dom, sei lá, como você quiser chamar. É onde entra a próxima pergunta. A persistência. Eu ia perguntar para você, eu perguntei para você, qual foi o seu maior erro? Aí agora eu ia te perguntar qual foi o seu maior acerto. O maior acerto foi a persistência. Acertar na persistência. Isso. Acertar é persistir. Eu errei várias coisas. Eu te chamei, falei um item aqui, porque, né? Não dá pra gente contar. Não, todo mundo é essa que é a grande parada. Então, tive vários erros, várias decisões erradas, demorei tempo às vezes para decidir alguma coisa, perdi um momento, mas o maior erro, né? Entre vários foi isso que eu falei para vocês. Mas assim, o maior acerto ou qualidade, eu vejo assim, a pergunta final é o que a gente gerou com tudo isso? Porque o grande segredo é, você vai pro fundo do poço. Sabe o que é o grande legal? Isso é todo mundo já deve ter ouvido isso na internet, mas eu vou aproveitar o meu momento de fama. Quem sabe, né? O pessoal tá aí. Claro. Clica lá, me segue. Já como é que eu Vai que eu consigo 2 cliques lá. Já tá bom, né? Já fala Instagram meu, qual que é mesmo? É @marcel.químico, acho que é isso, Marcel Químico. Vou deixar Marcel aqui na com L, descrição. depois ele escreve ali, tá? Embaixo aqui na descrição. Do grupo também, vamos fazer tudo aí. E continua aumentando aí seguidor do Douglas, que ele tem um grande projeto aí, muito legal. Só por isso que a gente tá junto.
Mas vamos lá. Aproveitando meus 2 momentos de fama agora, nem sei o que eu ia falar. Ó, esse... Momento de fama, momento de fama. Momento de fama, perdi o momento de fama. Propósito. Não, o propósito de tudo isso é assim, eu já ouvi essa frase, já apareceu. Sabe o que é legal de você estar no fundo do poço? Você não tem como descer mais? Só tem como subir. E aí nessa subida, arranha, machuca, quebra, cai, levanta de novo, o que a gente aprende para sair de um poço? Né? O meu caso, que eu vejo que é a minha maior qualidade hoje, entre todos os milhões de defeitos que todo ser humano tem, é a persistência, cara. Eu não desisto. Se alguém falar pra mim que tem coisa que não tá legal, eu vou até o fim. Pois é, entendeu? ótimo. Uns interpretam isso como vários outros adjetivos até errado, até que julgam a pessoa, mas eu vejo isso como uma qualidade, a persistência. Oh, isso é ótimo. Vem cá. Vem cá. A esposa. Falei pra... Vem cá, Paty. Fonte de sabedoria. Vem cá, eu falei pra vocês, falei sobre persistência, mas vem cá. Ó, aparece lá no vídeo, ó, vamos ver. Essa é a guerreira aí. 21 anos junto. Uau. E nos momentos que eu falava assim, eu não vou mais, ela falava assim, vai que vai dar certo hoje. E aí meu maior prazer era voltar para casa no começo do projeto e falar, amor, fechei mais um negócio hoje. E aí virou um hábito que eu chegava em casa quieta, e aí, não fechou nada hoje? Claro que fechei. Então eu agradeço, acima de tudo, aquele velho ditado, e eu posso dizer isso, atrás de um grande homem tem uma grande mulher, né? Atrás de um homem de sucesso tem uma grande mulher, e ela não é atrás, ela anda do meu lado, anda na frente, entendeu? E tem me ajudado muito, assim. Tá, né? pro cara que tá assistindo esse vídeo aí e quer achar a parceira ideal, como que você conseguiu isso? Com quem? Com a minha esposa? Como você conseguiu, entre tantas mulheres no mundo, você falou assim, é essa? O olhinho brilhou, né? Foi amor à primeira vez? Ele já deu uma deixa. Persistência, né? Não pode virar meme, mas sabe que fez assim, ó. Vamos cortar só essa parte do vídeo agora, hein? Não, mas vamos lá. Quando é pra ser, acontece. Né? Eu saí de um relacionamento de quase 6 anos, ela também. Olha. E eu tinha dito que ia ser a última vez que eu ia sair, uma balada na época, e ela falou a mesma coisa pra irmã dela e a gente se encontrou. Os dois na balada? E foi a última vez que ela e eu ia sair. Tá? Era uma sexta-feira santa. Nossa, velho. Né, amor? Era uma sexta-feira santa e a gente se encontrou, foi amor à primeira vista, e dali em diante, a persistência. Você já vinha me cercando. Ali em diante foi a persistência, ali foi a persistência. Meu Deus. O cara tem uma persistência gigante. Esse é o segredo, então. Ô, Douglas, o segredo do Marcel... O segredo do Marcel, então, sempre foi a persistência, né? Deus já tava colocando a persistência no seu coração com a Patrícia, né? Já começou lá na família, então. É isso aí. E aí, a gente tá nessa luta aí, né? 21 anos. Mas assim, o que eu tenho... Eu tenho 4 filhos, já falei, né? Então aí, ó, estão aí nos bastidores, ó. Um tá ali. Fala oi, bem alto. Oi. Esse é o meu influencer. Massa. O Eminem ali, ó, cabelo branco. Tá, e como então, é que você... baseado nisso, assim, se perguntou como foi, né? A gente passou por uma dificuldade muito grande em 2012. Sim. A gente tinha só 2 dos nossos filhos ainda. E a gente estava prestes a chutar o caneco. Sério? Se separar. Separar? Uau! E aí a gente teve uma conversa, a gente já estava muito envolvido na igreja. Sim. Teve uma conversa com a nossa pastora. E ela falou pra gente fazer um curso. Um curso voltado para casamentos. Chama-se Casados para Sempre. Nossa! Pra você que tá na balada, achou uma mulher, vai fazer o curso Casados para Sempre. E olha os frutos, aquele ali é fruto também, ó, tá escondidinho ali, ó. Olha o fruto do Casados para Sempre ali, ó. Ouviu a promessa da empresa e falou, vou entrar nessa nuvem. Tá ali, ó. Tá aí, ó. Cara, muito resultado. E tem também a gente foi para esse curso aí, e dali em diante mudou a nossa história, porque a gente, não é o curso que mudou, a gente aprendeu. Eu sempre brinco, cara, e falo assim para as pessoas, eu fui pro curso com a certeza que o problema não era eu, era minha esposa. Nossa! E eu terminei o curso tendo essa certeza, tô brincando. Nossa! Tô brincando, tá? E aí a gente vê ali, cara, que sabe os princípios básicos do casamento? É aqueles que você vivenciou. Então, os meus princípios básicos de casamento, da minha família, era meu pai e minha mãe brigando a vida toda. Nossa. Falta de relacionamento, de amor, de tudo que você imagina. Então veio trazendo a minha esposa, a herança... É óbvio, nosso, você não falou agora há pouco assim, se espelha em pessoas importantes?
qual foi teu espelho da tua infância inteira? A vivência dos teus pais? Né, diretamente. Surreal. E a Patrícia, minha esposa, ela veio de um relacionamento de pai e mãe que era ausente, o pai se separou da mãe. Caramba. Então o conceito dela de homem era aquele cara em que, tipo, pô, nem meu pai me cuidou. E eu venho de um relacionamento em que o pai era meio enérgico demais com a mãe, e aquilo era o exemplo que eu tinha. Então pensa, eu chegar na pessoa que Deus mostrou que era mulher pra minha vida, e do jeito que eu aprendi, eu tinha que ser enérgico, e ela do jeito que ela aprendeu, sem um homem ali pra controlar, Nunca ia dar a certo. briga ia dar certo. Nossa. E quando é propósito de Deus, houve o quê? A gente aprendeu a abrir mão de algumas coisas. A gente vê aquelas gifzinhas na internet, assim, um cara deitado no sofá, esse perdeu a briga, e é o outro abraçado com a mulher na cama, esse ganhou a briga. Não, desculpa, abraçado com a mulher, esse perdeu a briga, e o cara no sofá, esse ganhou a briga. Então a gente aprendeu a abrir mão disso, cara. A gente briga, a gente discute, claro, a gente é ser humano, mas é o momento depois, cara, a gente já tá, é outra situação. Você não fica levando, tá em outra situação. Isso serve para muitos aí que talvez estejam ouvindo. Você tá numa outra situação, já acabou aquela briga, ele tá em outra, tá puxando coisa lá de trás. A gente aprendeu resolveu, brigou, discutiu, apaga, vai para frente. Porque a gente também teve aquele momento de os dois virar na hora de dormir, longe um do outro, puxando o coberto daqui, bunda para lá, bunda para cá, e nem se falar durante 2, 3, 4, uma semana. Uau. E aí a gente aprendeu, não, peraí, as coisas só vão mudar se nós se esforçar. Aí depois disso, o relacionamento ficou muito mais agradável. Peculiares. As peculiaridades, assim, da intimidade do casal melhorou muito, principalmente porque a gente aprendeu a ser cumplicidade nisso, a gente aprendeu a abrir mão de coisas, né, porque eu falo sempre assim, eu ensino hoje, eu dou muitos anos dei e dou aula para curso de casais, e eu sempre ensino para as pessoas assim, eu sou formado numa área, sou empresário, mas nas coisas que são de Deus eu tenho alguns ministérios que eu exerço. No caso, eu e minha esposa, a gente ministra casais, e eu sempre falo assim, por que você quer casar? Se você for casar para ser feliz, não case. Porque o princípio do casamento é fazer a outra pessoa feliz. Porque quando você casa, os dois se tornam uma só carne. Então eu tenho que agradar a minha outro lado da minha carne para que aquela parte seja agradada e me agrade também. Então se eu for casar para ser feliz, vou casar para ser feliz, você vai frustrar a outra pessoa. Então se você casar para fazer aquela pessoa feliz, ela vai corresponder e os dois vão ser felizes. E foi isso que a gente entendeu de 2012 para cá. Depois de 2012 nasceu 2 meninos, né? O Ian e o Zac, que hoje um deles está com 15, outro está com 11 anos. E depois deles nasceram as nossas 2 princesas. A Zoe, que significa amor de Deus, e a Liz, que significa Deus é minha abundância. E uma tem hoje 9 anos e a outra tem 4 anos. Acho que elas estão por aqui. A Zoe está lá, ó. Oi, Zoe. Oi. A Liz eu não sei onde que tá. A Liz é pequenininha. Tá dormindo. Olha que maravilha. Então é isso, assim, são tantos assuntos. A gente vai estar aqui para sempre que vocês precisarem. Penso que a gente vai estar fazendo daqui a pouco, né, para quem está nos acompanhando aí. Esse é o teu primeiro podcast, você grava? Aqui, falando sobre isso, sim. Uau, pra você ver que doideira. Tipo, essas perguntas, a gente conversa isso em muitos lugares. No curso, você fez o curso comigo, o Rony, o Júnior fez, a gente conversa até mais detalhes. Para os casais entenderem que existe princípios e dá para mudar. Mesmo que você está passando pela pior situação. A gente falou no começo aqui da pergunta, seja no financeiro, no profissional, no teu sentimento, você está se sentindo frustrado, a tua saída não é perder a tua vida, não é se matar, não é se afundar num buraco. O buraco você já chegou, é dali para frente. Então começa a olhar, todo poço para você subir tem algum lugar que você vai poder encaixar a mão, o pé para ir subindo. E muitas vezes isso são pessoas que vão te ajudar, é Deus acima de tudo, é uma companheira que você talvez, em vez de você estar em pé de guerra, vocês entram em um acordo que a gente fala e começam a trabalhar um a favor do outro e as coisas vão acontecer. É um ciclo, é um conjunto de coisas, tudo com um propósito. Então é a primeira vez assim, gravando para muitos poderem ouvir, vai ser prazeroso, né, ver que isso possa gerar, influenciar pessoas. Essa é a intenção. Mas eu fiz isso por muito tempo na minha vida, dentro do ministério, em grupo de casais, fiz isso viajando pelo Brasil inteiro, tendo a oportunidade de conversar com pessoas. O maior prazer é poder dizer isso. Eu trabalho hoje com qualidade de vida através de água, equipamentos, serviços, tudo que voltado para água aqui, né? Depois o pessoal pode entrar lá no site, pode colocar ali para a galera conhecer um pouco do nosso trabalho. Aqui na descrição o Instagram do Brabo para você ir conferir lá. E assim, em relação a isso, eu tive a oportunidade de dizer assim, cara, Deus criou a terra com 70% de água. E a Bíblia diz que o homem veio da terra, porque o homem também tem 70% de água. Então, para mim, como cientista, que a minha área é ciências, é a prova que realmente Deus existe, que se ele criou a Terra e tirou nós da Terra, está tudo comprovado na ciência também, né?
Então, acho que seria isso, Douglas. Não sei se... Depois também o pessoal que vai assistir talvez tenha alguma dúvida, alguma pergunta. Pode E deixar na um sequência, acho que vamos falar bastante coisa sobre a nossa área profissional nos próximos. Sim. E sempre vamos puxando alguma coisa aí, porque a galera às vezes vai querer saber alguma informação. Porque essa que é a grande pegada. A questão de você estar na internet, igual eu tava falando com ele, né? Cara, tu tem que estar no YouTube, velho. Não tem outro jeito. Porque o YouTube é uma grande pesquisa, né? Se você jogar no Google uma pesquisa, por exemplo, suponhamos que o título desse podcast seria assim, do fracasso ao sucesso. Em quanto tempo você levou para poder fazer isso? Ou senão a gente poderia ser, do fracasso ao sucesso, mudando minha mentalidade. Se alguém jogar uma pesquisa desse jeito, vai cair no teu podcast. Pode ser, né? Porque pensa comigo o seguinte, se você posta no Instagram, beleza, é uma fonte de tráfego bacana, como TikTok, Kawaii, o que seja. Mas o grande macete do Google é que ele é vinculado ao YouTube. Então, se eu dou um Google nessa pesquisa, a grande possibilidade de achar teu vídeo é isso. Uhum. Então, para você que está assistindo esse vídeo e ainda não está produzindo conteúdo para o YouTube, você está deixando muito dinheiro na mesa e está deixando de ajudar muita gente. Porque quantas vezes vários clientes, até hoje, tem vídeo de 4, 6 anos atrás, que continuam rodando até hoje e continuam subindo os acessos. Então, o intuito desse podcast é ajudar as pessoas, vai te posicionar, vai te trazer clientes de outros pontos do mundo, não fala nem só do Brasil, do mundo. Porque às vezes o cara está morando em Portugal, agora ele vem para o Brasil. E já vai conhecer a tua história, você ajudou ele com a tua história, Sim. porque você ensinou para ele, falar, o meu problema era esse, e eu resolvi dessa forma. O meu maior erro foi esse, eu acertei dessa forma. Isso vai ajudar demais a pessoa que está do outro lado, demais, assim, de uma forma que, mesmo, vamos supor, se esse vídeo ajudar 5 pessoas, já está feliz com o resultado? Meu Deus. Agora imagina que esse negócio vai ficar por anos no ar. Legal. É muito massa você ter alguma coisa na TV? É, mas passou 24 horas, acabou, é igual um stories. Sim. E o YouTube não, vai ficar ali para sempre. Você Sim. pode tirar partes desse conteúdo e o reaproveitar, pode fazer muitas coisas. Entendi. Tá, dentro desse quesito, alguém quer fazer uma pergunta? Em relação a tudo que foi falado aqui hoje, o principal é isso mesmo, é a persistência, acreditar. Você apresenta Nem- pra galera falar Pois é verdade, eu sou o Júnior de Matos. Conheci o Marcel e a Patrícia através do Casados para Sempre. Olha aí, que mundo pequeno. Hoje a gente faz parte da gestão. Grandes coisas estão por vir. Acompanha esse jovem aqui que Ih, confere. vai estar do nosso lado e levando muito conteúdos aí de qualidade de vida, tá? Então tem projetos novos vindo por aí com Douglas, com Rony, Marcel. Então a palavra final aqui é agradecimento mesmo pela oportunidade de estar levando conhecimento para as pessoas, né? Conhecimento, ele jamais pode ficar retido, né? Não pode ficar só com a gente. O maior legado que a gente vai deixar na vida não é dinheiro, não é herança, né? É tudo aquilo que a gente vai semear na vida das pessoas com o nosso conhecimento. Isso aí. Jesus deixou o conhecimento dele pra gente, né? A gente hoje ter uma bula, ter uma direção. E então esse é o maior ensinamento. O Marcel é um cara que tem muito conteúdo aí para passar para as pessoas. Deus deu ele um dom diferenciado de cuidar do nosso bem mais precioso hoje, que é valiosíssimo. Eu vim aprender isso depois de 40 anos, que é a água, como que a água tem importância na nossa vida. Então, Isso aí. vamos estar colado aí com esses fera aqui, ó. Douglas surgiu na nossa vida para levar conhecimento para vocês que estão aí do outro lado aí, ó, no YouTube, em qualquer canto aí do mundo, tá? Para aprender um pouco mais sobre água. Eu, com diversos cursos que eu fiz, diversos lugares que eu passei, eu não tinha 2% de conhecimento que eu tenho hoje de água. Quem se conhece aqui, o Rony sabe, eu era um ser humano que passava o dia assim, será que eu tomei água hoje? É mesmo, gente? Será que eu tomei água hoje? Você que está assistindo esse vídeo, vai lá beber água, vai. Pois é, já tomou água hoje? Mas não é qualquer água, né? Não é qualquer água, você vai aprender. Depois tem que ouvir também um pouquinho do testemunho do Douglas, tá? Que ele falou para mim o seguinte, irmão, já tô me sentindo como? Já tava voando, tá? Já tava voando, o Superman já tava voando. deixa eu Para mim, é o pessoal da equipe de bastidor que vai trazer água. Já vou soltar para você. Viu, galera? É, Douglas, conta pra eles aí. Em 2 dias, tomando água, depois ele vai trazer a estação, é isso? A gente chama? Material, né? O material, para vocês terem uma noção, né? É um bebedouro e tal. Vai soltar mais vídeos aí para vocês.
Em 2 dias, olha só que massa, vou colocar aqui o microfone. Eu tenho um problema sério, eu não sei se você que tá assistindo esse vídeo tem problema de retenção, fica inchado. Olha só o meu anel como é que tá, ó. Frouxo. Não tô mais inchado. Olha o rosto. Meu rosto fica inchado. Tá Se bonito, você, né? Tá você mais que tá assistindo bonito, esse tá vídeo, mais você tem... bonito. Tá mais Fez bonito. uma lipo? O que você fez aí? Fez isso? Em 2 dias bebendo água, beleza? Não é qualquer água, já já a gente vai revelar o segredo pra vocês. Em 2 dias, olha como é que tá. Então, toma um pouquinho, Isso aqui, ó, toma um ficava... pouquinho. Então, toma um pouquinho. Isso aqui, ó, a gente vai revelar o segredo pra vocês, tá? Em 2 dias, o meu rosto desinchou, ó, que eu vim aqui, né, eu falei com ele, cara, tô com um problema sério na minha água e tal, e a gente acabou fechando essa parceria, mas em 2 dias, cara, eu achei inacreditável, tanto que desinchou o meu rosto. Às vezes você tem problema de inchaço, nenhum problema no seu corpo, de repente é isso aqui, ó, a água que você não tá bebendo, entendeu? Ou que tá bebendo errado. Né? Ou que tá bebendo água, no caso, por exemplo, antes você não bebia, né, ou tá bebendo água errada. Eu, no caso, eu bebia água, só que a água que não funcionava. Então, meu, é muito massa essa parada. Né? Interessante você falou assim, as pessoas... Como é que surgiu essa ideia? Tipo, Então, interessante que você falou que as pessoas pensam assim, devem estar pensando assim, mas como assim água errada? Água é água. Esse é o pior problema de todos. Toda água é igual, não é igual. O corpo humano precisa de um certo tipo específico, desde nutrientes até quantidade de cada coisa e qualidade de cada coisa. Sim. Né? Então, o exército fast food é o pior de tudo que é para o corpo humano, né? Isso eu não preciso nem falar. Mas em termos de benefícios em relação à água, a ideia surgiu, eu comecei a trabalhar com água, estudar desde a minha adolescência, assim. Eu me interessei porque eu vim de uma cidade do interior do Paraná em que dava muita enchente lá. Então eu vi muitos amigos meus, parentes, ficarem doentes. Eu vi amigos meus morrer por doenças vinculadas à água, morrer afogado na enchente. Então, quando eu fui para a universidade, meu professor, que foi meu orientador, me perguntou, a primeira pergunta, né? Ele fez para todo mundo, eles estavam separando o que cada um ia fazer, porque a faculdade você faz o projeto todo, né? Sim. E aí perguntaram para mim qual seria o meu projeto, eu falei que queria fazer sobre água. Então, uma turma de 70 alunos do primeiro ano da universidade se formou 7. Ah, foi igual o meu caso da faculdade. Esses cursos assim mais 3. técnicos, muitas vezes o pessoal Quase veio... 40, só formou 6, eu acho. o pessoal veio na motivação e depois acaba vendo que não era aquilo e desiste, né? Sim. Alguns não conseguem acompanhar e vai. E aí, dos 7 que foram para o último período para se formar, 3 estavam fazendo sobre a área têxtil, que era muito forte na época. Sim. 3 estavam fazendo sobre a área do petróleo, petroquímica, e um louco fazendo sobre água. E eu fui falar com o meu professor, era eu esse louco, né? Uhum. Para falar sobre que eu queria fazer sobre água. E ele me perguntou se eu era de família rica. Eu falei, por quê, professor? Ele falou, porque todos que vêm aqui, ó, veja lá, teu colega fulano, ciclano, tá fazendo sobre petróleo, já tem uma vaga lá não sei aonde para trabalhar, o outro da área têxtil já tem uma vaga lá em Santa Catarina, numa empresa. Uhum. E água, você vai trabalhar onde? Vai fazer o que com isso? Olha Não só. tem muito futuro, mas, poxa, já só estamos em 7 aqui para se formar, então eu vou fazer teu projeto que precisamos se formar, né? Uhum. Mas assim, bem na má vontade. Esse projeto que você fala é o TCC. Na faculdade, é. Ah. Bem má vontade mesmo, assim, eu senti dele. Uhum. E, como eu falei, persistência, não, isso por vez de ser uma ducha de água fria para mim foi uma motivação. Já que ele contrariou algo que eu sempre sonhei Como fazer. você canaliza a energia que é a parada, velho. Se ele contrariou algo que eu sempre quis fazer, eu vou fazer. Então agora eu vou fazer, mostra. É difícil, ninguém quer, eu vou fazer. Hoje, depois de todos esses anos, né? Tenho 43, vou fazer 44 anos. Não parece, eu sei. É porque eu tomo bastante água boa. E aí? Não é agora que vai passar aqui, ó. O gancho. Organização Tabajara. E aí? E aí, assim, eu saí da faculdade, formado, e hoje, se você parar para pensar, qual é a área mais importante? A têxtil, a petroquímica ou a área de água? Esse é o grande barato da faculdade. Essa foi a visão lá atrás. Quem está iniciando uma faculdade hoje, geralmente, quando você terminar a tua faculdade, já mudou completamente o plano, mano. Algumas profissões que você está fazendo hoje, a faculdade, quando tu terminar já nem existe mais. Que foi o que aconteceu quando eu estava cursando sistemas. Para quem não conhece, né, a audiência dele, eu sou formado em sistemas, bacharel e especialista em redes. Quando eu iniciei em sistemas era uma coisa, quando eu terminei já era outra coisa completamente diferente. Veio a pandemia, uma das coisas mais escassas até hoje tem sido a galera para trabalhar no digital. Muito escasso. Programador também muito escasso, muito difícil esse mercado de conseguir achar mão de obra. E uma coisa que estourou assim de uma forma absurda, o digital. Então, muitas vezes, a faculdade que tu vai cursar hoje, você vai se formar, vai ter novas profissões para o que você está fazendo. Foi o seu caso, né? Você fez... Mas assim, como eu falei antes,
um foco, com um propósito, com um objetivo. Pra água, só que, por exemplo, isso Mas isso, já tá mais... lembra quando a gente estava falando do testemunho inicial? Então, em tudo, por isso que eu falo, você tem que ter uma forma de pensar e de agir. Lá no tempo que eu estava estudando, eu já tinha um objetivo e um foco que eu queria fazer. E eu queria trabalhar nisso. E eu abri a porta em tudo que é área, menos nisso. E eu falei, vou persistir, uma hora vai rolar. Sim. Entendeu? E eu creio que logo, logo os frutos virão. Ainda não chegou, mas vão vir. Por exemplo, daqui a uns 5 anos, eu acredito muito que o combustível fóssil, que é o petróleo, vai praticamente zerar. Mas a água não pode. Nunca vi. Você consegue ficar quantos dias sem beber água? Sem comer, acho que alguém consegue fazer um jejum e tal, mas e sem beber água? Como é que fica, meu amigo? É crítico o negócio, é crítico. Tá. Então, baseado nisso, eu estava respondendo a tua pergunta. Sim. Eu resolvi estudar sobre água. E aí comecei a me dedicar à qualidade de água para o consumo humano. Sim. Entendeu? Não uma estação de tratamento, mas água, qual que é o princípio principal? Qual que é o motivo principal de você beber água? Então eu faço essa pergunta. Você sabe por que você deve beber água? Sabe qual que é o principal função da água no corpo? Presta bem atenção nisso. Transportar nutrientes e oxigênio para dentro das células. Dentro das células. Se você não se alimentar bem, que foi aquela hora que eu falei para vocês, Sim. você vai transportar nutrientes da onde? Se a tua água não for de boa qualidade. Então, a alimentação com água de qualidade vai fazer com que isso leve por toda a corrente sanguínea para dentro das células. E não é qualquer água. A água hoje existe, quimicamente falando, em termos de estrutura molecular, elas têm tamanhos. Elas se aglomeram ou elas estão separadas. Eu sempre dou esse exemplo. Quando você toma um copo d'água e desce assim pesado, a gente às vezes pergunta pro cara, toma um gole d'água, nossa, que água leve, ou, nossa, desceu quadrado, não consigo tomar água. O Júnior falava, porque desce sede, quadrado, né? Desce pesado, lembra que você falava isso, né? E qual que é a diferença dela? É a quantidade, a qualidade em relação a alguns componentes, não vai dar para falar todos esses itens hoje, a gente faz um próximo para falar só sobre esse assunto. Sim. Mas se a água for de qualidade adequada, você ter uma alimentação legal, né, ingerindo os nutrientes necessários, essas moléculas de água vão conseguir entrar dentro da célula. Por que algumas não conseguem? Porque tem águas de certas qualidades, certos tipos, que as moléculas de água, imagine que cada mão minha é uma molécula de água, elas estão abraçadas. Sim. Aí eu faço um exemplo assim, alguém grita aqui, gente, fogo. O que é a nossa primeira reação? Pular daqui do jeito que der, larga tudo e sai correndo. Sim. E nesse sair correndo, aglomera uns 10 aqui na porta, se empurrando. Aí alguém grita assim, ei, faz uma fila. A hora que falar faz uma fila, pum, sai todo mundo rapidinho. Então é mais ou menos isso que acontece. Quando você toma água, normal, sem nenhum tipo de qualidade, elas estão, parece aquela galera, 10 acumulado na frente de uma porta tentando passar. Então é isso que acontece com a água que está chegando na célula e querendo entrar e não consegue, é um monte de molécula. Quando você toma uma água de qualidade, as moléculas se organizam em fila, como a fila que eu falei. E aí elas conseguem entrar na célula, porque elas estão todas organizadinhas. Aí elas entram na célula, que é o principal objetivo, levam o que elas têm que levar, nutrientes e oxigênio, para que todo o processo metabólico de funcionamento do corpo consiga ser executado e elas saírem de lá levando embora o resíduo disso, as toxinas que não devem mais ficar ali, devem ser eliminadas, que vai para a urina e pronto, é eliminado do corpo. Aí vem o desinchaço, o cara emagrece, o cara melhora a pele, a qualidade do cabelo, mulher acha que hidratar a pele, o corpo é dar-lhe creme e pomada do lado de fora, mas a verdadeira hidratação é de dentro para fora. Uau. Né? Olha, eu já pesquisei sobre água na internet, mas dessa explicação, eu não sei você de casa se conseguiu entender como eu entendi, mas achei muito simples, velho. A última pergunta aí, eu pergunto você. E água? Se você tomar uma água que não é de qualidade, engorda? Então, eu já tive várias vezes esse questionamento, eu trabalhei muitos anos nessas viagens que eu fiz junto com alguns médicos, né? Então eu não sou dessa área para afirmar algumas coisas. Eu tenho conversas com pessoas que são especialistas, que é assim, um cara que faz tudo não existe, cada um tem a sua especialidade, a minha é nessa área de água. Não é que a água de má qualidade vai engordar, porque a água não é um alimento, nem um nutriente, não é algo que tenha efeito calórico no corpo. Mas o acúmulo de toxinas pela alimentação errada, pela água errada, vai gerar uma autodefesa do corpo, que é o quê? A toxina que está vagando pelo corpo vai ter que ser neutralizada de alguma forma. Uma das defesas do corpo é criar camada de gordura em volta dessas toxinas, para não permitir que ela, se for um corpo estranho, que se propague no corpo. Isso eu escutei de médicos falando. Então acaba que você acaba tendo uma retenção, você acaba tendo acúmulo de algumas situações e até talvez a gordura acumulando por causa disso. Mas não que a água vai engordar ou emagrecer. A água, ela é um nutriente, ela é algo que vem para fazer o quê? A hidratação do corpo.
É através da água que a corrente sanguínea vai transportar tudo que precisa para os órgãos funcionar. É através da água que você vai eliminar tudo que está no corpo pela tua urina, pelas fezes, né? Tem pessoas que não sabem, mas você bebe em torno de 400 ml de água tomando banho. Pela pele, você absorve em torno de 400 ml. Por isso o cuidado de qual é a água que eu também tomo no meu banho, qual é o tipo da qualidade de água da minha piscina. A gente trabalha aqui com um tratamento de piscina. Aí os caras vão lá e colocam qualquer coisa de qualquer jeito e você fica lá quantos minutos, às vezes horas lá dentro daquela piscina mergulhando, molha as mucosas porque entra em contato com a boca, com os olhos, né? E fica dentro daquele negócio mergulhado. Então, quando fala em qualidade de água para a vida, não é só o consumo, mas é em todos a água que se alimenta. Por exemplo, tem pessoas que falam assim, eu compro água mineral, galão, para consumir, mas eu faço com a água da torneira o alimento. Cara, se aquela água da torneira tiver com problema, é bem interessante. Ah, mas eu vou ferver. Ó, vamos lá, eu tive na rádio esses dias, o cara perguntou, mas se eu ferver a água, ela não melhora? O que melhora se eu ferver? A temperatura mata tudo que for bactéria. Mas se tiver um metal pesado, um contaminante químico ali, o calor não vai mudar isso. Aí uma vez falaram assim pra mim, Douglas, tá, mas se eu ferver a água, aí eu falei bem assim, fui meio ignorante na resposta, porque a pessoa estava insistindo. Eu falei assim, se você lamber a tampa da panela, a água tá pura. Vamos dar um exemplo. Que é o que ficou grudado. Porque, vamos lá, quando você faz uma sopa e ela tá muito grossa, o que você faz? Assopra. Não, ela tá muito grossa. Ah, tá, coloca mais água. E se ela tá muito líquida, muito rala, muito ralinha, assim, tá muito aguadona. Ou coloca ingrediente que não vai ter como, que já tá quase pronta, vai demorar mais para cozinhar, ou você bota o quê? Abre a tampa e deixa evaporando. A pergunta é, o que evapora? Os nutrientes e os alimentos estão ali ou a água que tá ali? Acho que vai evaporar a água. A água? A água. Dá outro exemplo mais fácil, a sopa tá muito salgada, aí você coloca mais água. Só que se você deixar ali fervendo e evaporar essa água, ela vai continuar salgada. Então, o que evapora é a água, e essa água que evapora é uma água pura. Então eu sempre falava assim... Nisso que você falou, é uma coisa muito interessante. Muita gente fala assim, eu bebo água da rua e tal, mas, cara, eu não sei na casa de vocês, mas na minha já aconteceu de vir barro, pedaço de madeira dentro dos canos. Sim. E aí como é que tu vai confiar numa água dessa que vem resíduo, que é o que ele tá acabando de falar? É isso aí. Então, em relação a isso que eu falei, sim, a água ela tem propriedades que são importantes, tá? Então, o sistema de tratamento dos municípios, eles são efetivos. Hoje eu trabalho vinculado a um município onde eu sou responsável técnico da água do município todo ali. Sim. Nossa empresa atua nesse município e eu sou o químico responsável lá. E eu sei que funciona, o tratamento é muito bem feito, eles controlam de hora em hora os parâmetros químicos, é um controle total, existe 3 órgãos do governo que você tem que preencher informações o tempo todo, todos os dias da semana, do mês, para eles monitorarem isso. Mas o problema é a rede de distribuição. Isso, eu ia chegar nesse ponto agora. A tubulação é antiga, muitas vezes passa por obra. Eu não sei se na sua casa tem uma dessa aí, caixa d'água de amianto. Joga fora. Quebra. Você tem uma. Quebra e joga fora. Joga, nem queima. Não usa nem pra plantar flor. Terrível. O amianto, ele é um veneno, sim, cara. É uma parada que teve a gente faz análise, a gente faz análise muito aqui no laboratório e a gente chega lá pra coletar e a caixa de amianto, cara. Inacreditável. E aí você toma banho com essa água, às vezes bebe água, e essa que é a grande parada desse podcast. A informação tá chegando pra você. Douglas, o que é amianto? O que o amianto faz no corpo do ser humano? Na verdade, o amianto é um metal pesado. Como todo metal pesado, ele vai criando um efeito cumulativo. E o cara não vai conseguir ver, assim. Pega assim e não vai conseguir ver. Só através de uma análise. É igual você chegar no médico, o médico olhar para você e ele não vai saber o que você tem se você não fizer os exames antes para poder te identificar. Um dos focos da gente ter montado o laboratório e hoje ser uma potência aqui na região, e a gente faz isso para vários lugares do Brasil também, é poder pegar, olhar para a água, que o cara fala, o que será que tem na minha água, tá com cheiro, com gosto ruim aqui. Eu não sei te dizer, eu preciso fazer uma análise. Como médico que você vai, ele olha, mede a tua pressão e pede exames e você volta, ele analisa os exames, não analisa você. E pelos exames ele coloca um diagnóstico para tratar. É o que eu faço hoje. A gente faz análise de uma equipe aqui que trabalha, fazemos o diagnóstico, eu analiso isso, interpreto e gero uma solução. Pelo conhecimento que eu tenho, eu falo para o cliente, para melhorar a tua água, você tem que fazer isso, isso, isso. E aí ele sai com a água tratada, ou seja, você dá o diagnóstico e cura a dor do cara, a doença. Certo? Então o assunto é longo, o Júnior já quer ir embora, tá fazendo sinal aqui. Sempre ele, né? Querendo que a gente pare com tudo, tá tão bom. Já vamos. Guarda esse nome aí, não vai seguir ele lá, não. Já vamos caminhando pro final, mas antes de terminar, tem alguma pergunta que você gostaria que fizessem pra você e não fizeram ainda? Pra Meu gente encerrar? Deus do céu, cara, e agora?
Tipo, alguém já deveria ter perguntado isso pra mim, velho. Tô doido pra falar isso. E ninguém nunca perguntou ainda. Ninguém se interessou por Aonde isso. que eu compro o filtro? Link na descrição pra você conhecer aqui. Cupom de desconto, consegue cupom de desconto? Eu acho assim, ó, vou te responder de uma maneira bem tranquila, assim. Eu acho que nunca vai ter a última pergunta, porque a gente vai estar sempre aprendendo. E o meu maior desafio, e eu gosto muito de fazer esses momentos assim, informal, porque vai vir uma pergunta que talvez nunca ninguém me fez. E sabe o que isso vai fazer? A minha persistência, ir atrás da resposta. Se eu não sei, eu vou aprender. Ah, mas você não é um especialista na área, só, mas existe muita coisa para aprender ainda. Essa que é a parada. Né? Cara, eu não sei vocês, mas eu aprendi muito desse podcast. Assim, gratidão imensa pelo conhecimento que você compartilhou comigo. Obrigado, viu? Agradecendo você. Obrigado a Rony. oportunidade, né? Sim. O nosso jovem. Júnior Agora, quer embora, Júnior Júnior, quer embora, né, A Júnior? gente já vai Tá bom já, né, encerrar por aqui, Tá com mas sede. tem muito mais conteúdo Amém. pra vocês Tá aí. com sede, né, Júnior? Amém? A garrafinha tá me esperando. Amém? O cara dá daquele jeito, se vou ficar em pé pra dizer que tá indo embora já. Obrigado, então, viu, gente? E Pessoal, muito bom ter vocês aqui. Te vejo no próximo vídeo. Valeu e fui. valeu, galera.